Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de eletricidade e hoje iremos resolver alguns exercícios de aplicação a respeito da distribuição de cargas entre dois condutores. Então, o primeiro exercício diz o seguinte: duas cargas QA de carga Q e QB de carga 2Q estão respectivamente em duas esferas A e B. As esferas são idênticas e foram colocadas em contato. Após o equilíbrio eletrostático, as esferas A e B adquirem os potenciais VA e VB com cargas elétricas QA' e VB'. Respectivamente, o que a gente pode concluir? Primeira coisa, o exercício me dá como informação que houve o nosso equilíbrio eletrostático. O equilíbrio eletrostático ele existe quando a gente tem que essas duas cargas possuem o mesmo potencial elétrico. Então, eu sei que o potencial de A será igual ao meu potencial de B, porque isso é o que caracteriza o nosso equilíbrio eletrostático, certo? Então, eu já posso descartar a alternativa A, a alternativa B e a alternativa C. Então, a candidata à resposta vai ser a letra D ou a nossa letra E. E o que nós podemos afirmar em relação a essas nossas cargas? Como eu tenho que as esferas são idênticas e elas foram eletrizadas por meio do contato entre elas, a gente sabe que após a eletrização por contato, as cargas adquirem o mesmo valor de carga elétrica. Consequentemente, a nossa alternativa correta será aqui a letra E. Elas adquirem a mesma carga e vai ser de 1,5 Q. Por quê? Porque quando eu faço a eletrização de QAB, eu tenho que somar o valor da carga QA mais a nossa carga QB e dividir isso por 2. Então, a carga QAB após o contato será igual o da primeira que vale Q, o da segunda que vale 2Q, dividido por 2. Q mais Q, 3Q, dividido por 2, 1,5Q. Nunca foi tão fácil. Exercício 2 da UEM diz o seguinte: uma esfera condutora que tem um raio de 30 centímetros, eletrizada positivamente com uma carga de 20 milicoulombs, é ligada a uma outra de raio R2 que vale 10 centímetros, também condutora, mas descarregada. Qual o valor final da carga Q1 em microcoulomb depois que o equilíbrio é estabelecido? Então, a primeira coisa, pelo princípio da conservação da carga elétrica, ela não pode ser criada nem destruída, ela vai ser apenas ali compartilhada, apenas transformada. Então, como eu tinha uma carga de 20 milicoulombs e a outra é neutra, eu sei que sempre quando eu somar o valor da minha carga Q1 com o valor da minha carga Q2, ele sempre tem que dar esse meu 20 milicoulombs, porque é o tanto de carga que ele tinha, esse sistema tinha antes de entrar em contato, beleza? Então essa é a minha primeira informação. E qual que é a outra informação? Ela vem da característica dele ter me informado que o equilíbrio eletrostático é estabelecido, porque o potencial da primeira será igual ao potencial da segunda. Isso é o que significa o equilíbrio eletrostático. Então o potencial V1 será K Q1 sobre R1 e o meu potencial V2 será K Q2 sobre R2. Constante é tudo igual, posso cortar. Então eu tenho aqui Q1 por R1 igual a Q2 sobre R2. Mas daí para ficar fácil de eu resolver, olha só, eu vou pegar e vou isolar só o Q1 aqui. Então Q1 será igual a 20 mili, que é 20 vezes 10 a menos 3, menos Q2. Então, no lugar Q1, eu vou pôr isso, ó, 20 vezes 10 a menos 3, menos Q2, dividido pelo raio 1, que ali está de 30 centímetros. Para passar de centímetro para metro, é só multiplicar por 10 a menos 2, né? Igual a Q2, dividido pelo raio R2, que é de 10 centímetros. Então, 10 vezes 10 a menos 2, certo? Posso simplificar esse 10 a menos 2 com esse 10 a menos 2 também, para ficar mais fácil, né? E aqui eu vou multiplicar tudo cruzado, então. Então, ó, 30 vezes Q2 vai dar 30 Q2. Igual. Aqui eu tenho que multiplicar 10 por tudo aquilo. Então, vou escrever, ficar bem passo a passo. Ó, 10, que vai multiplicar 20 vezes 10 a menos 3, e que ainda multiplica esse meu Q2. Então, olha só, 30 Q2 será igual, faz a distributiva, 10 vezes 20, 200, vezes 10 a menos 3, 10 vezes menos Q2, menos 10 Q2. Então, esse 10Q2 vem para o lado de cá positivo, certo? Então, ele vem para cá, o mais 10Q2, igual a 200
vezes 10 a menos 3. Então, essa soma aqui vai dar 40, Q2 igual a 200 vezes 10 a menos 3. Então, Q2 será igual a 200 vezes 10 a menos 3, dividido por 40. Corta, corta, 20 por 4, 5. Então, Q2 é igual a 5 vezes 10 a menos 3 coulombs. Então, esse é o valor da nossa carguinha Q2. Mas não é isso que o exercício quer, ele quer saber de Q1. Então, eu volto para cá. Então, Q1 será igual a 20 vezes 10 a menos 3, menos Q2, que vale 5 vezes 10 a menos 3. Como todas as potências têm o mesmo expoente, eu posso fazer a continha de menos. Q1 será igual a 15 vezes 10 a menos 3 coulombs. Ou, a escrita de um modo um pouco mais bonitinho, Q1 será igual a 15 milicoulombs. E assim finalizamos este nosso segundo exercício. Nunca foi tão fácil, né? E o terceiro exercício diz o seguinte: considere duas esferas metálicas, x e y, sobre suportes isolantes e carregadas positivamente. A carga x é 2Q, vou até escrever aqui então para ficar mais bonitinho, né? Carga x é 2Q e a carga y aqui é Q. O raio da esfera y é o dobro da raio da esfera x. Então aqui, se o raio de x ele vale R, o raio, então, aqui de Y é o dobro, vale 2R. E as esferas são postas em contatos por meio de um fio condutor. Então, eu pego aqui um fiozinho condutor e ligo elas aqui. E esse fio condutor tem uma capacidade elétrica relevante até ser estabelecido o equilíbrio eletrostático. Nessa situação, as esferas x e y terão cargas elétricas respectivamente iguais a quanto? Assim como no exercício anterior, a gente tem que analisar isso sobre dois olhares, né? O primeiro pelo princípio da conservação da carga elétrica, que quando eu somar os valores dessas carguinhas Qx e de Qy, sempre tem que dar o total desse sistema antes. Se uma era 2Q e a outra era Q, então quando eu faço essa soma, sempre tem que dar 3Q, beleza? E a outra é analisando pelo princípio do equilíbrio eletrostático, que elas terão o mesmo potencial. Então, Vx será igual a Vy, e quem que vai ser o nosso Vx? Vai ser K, Qx sobre Rx. E o nosso Vy vai ser K, Qy sobre o nosso Ry. Corta K com K. Encontramos aqui Qx por Rx igual a Qy por Ry. Então, daqui ó, eu posso escrever Qx sobre Rx, que vale R, igual a Qy sobre Ry, que vale 2R. Então, a gente corta esse R com esse R. Então, temos aqui ó, que Qx é igual a Qy sobre 2. E aqui a gente ainda pode escrever, né, que Qx é igual a 3Q menos Qy. Não podemos? Então, aqui eu vou escrever, ó, 3Q no lugar do Qx menos Qy vai ser igual a Qy por 2. E vou multiplicar cruzado tudo isso aqui. Então, 1 vezes Qy, encontraremos aqui Qy, e o 2 que vai multiplicar tudo aqui lá, ó, 3Q menos Qy. Então, Qy será igual a 2 vezes 3Q vai dar 6Q. 2 vezes menos Qy vai dar menos 2Qy. Então, aqui eu fiquei desse lado Qy, esse vem para cá positivo, mais 2Qy é igual a 6Q. Então, aqui vai dar 3Qy igual a 6Q. Logo, quem que vai ser meu Qy? Isso aqui dividido por 3, que vai dar 2Q. Então, Qy, olha só, eu sei que vai ser o dobro daquela carga Q. Aí, voltando para cá, quem que vai ser meu Qx, então? Qx vai ser igual a 3Q menos Qy, que é 2Q. Encontro que Qx vai ser igual a Q. Logo, a alternativa correta é a letra A. Ó. A x vai valer Q e a y 2Q. E aqui finalizamos essa nossa aula a respeito desse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e até mais.